Eu tentei suicídio em março de 2022, logo depois de finalizar a graduação, ser expulsa de casa e ser obrigada a trabalhar com plantões, que era algo que eu nunca quis. Acho que tudo tem o seu propósito. E um dos propósitos foi evoluir uma depressão que já me acompanhava na graduação e um burnout que também já me acompanhava na graduação. Passei pelos perrengues que todo médico veterinário conhece, trabalhando de plantão, sendo recém-formada, mas também tive questões familiares, questões pessoais, questões de semente estelar encarnada. Na época eu ainda não sabia que eu era uma semente estelar. Eu tentei suicídio porque eu não sabia mais com quem contar. Eu não sabia mais com quem falar. Porque a sensação que eu tinha é que as pessoas que eu amava, elas não compreendiam a dor que eu sentia. Eu não lembro se na época eu ainda fazia terapia, eu acredito que sim, psicológica. E eu me senti sem saída. Passava por abuso emocional e mental e ninguém compreendia. Até que eu me vi sem saída de volta, sem ter com quem conversar, me expressar, além dos espíritos amigos. Mas é muito solitário quando você tá encarnado e não tem com quem conversar, quem te responda ou quem te acolha fisicamente. E toda vez que eu queria me abrir, eu sentia que eu tava falando sempre sobre os mesmos assuntos, sobre as mesmas dores. Então, pra poupar quem me amava, quem me ama, das mesmas histórias, eu escolhi o suicídio. Essa escolha me levou a desenvolver mais da comunicação intuitiva, porque eu fiquei 5 dias internada. Ninguém me questionou em nenhum momento o que é que eu precisava. Simplesmente me medicaram como se eu fosse um animal que não expressava suas percepções, seus sentimentos. Simplesmente deduziam o que eu sentia, o que eu tinha que tomar. E sempre fui sensível a medicações. Por milagre, eu pedi para ser liberada, porque na época, considerado borderline, de uma depressão foi para uma ansiedade, por ficar trancafiada dentro de um quarto, sem natureza, sem estímulo, sem nada, sem ter o que fazer, sem um psicólogo vir
falar comigo, sem nada. Tive minha família, tive apoio, mas também não tive apoio, também tive rejeição. Foi eu querer fugir das dores, como é esperado. Isso me fez questionar como eu estava lidando com os meus pacientes não humanos. O que é que eles realmente precisavam, porque nos meus atendimentos eu já percebia a relação tutor e animal, não humano, o quanto isso influenciava e quanto muitas vezes chegava um cliente que tinha o terceiro, quarto animal com o mesmo problema, sendo muitas vezes espécies diferentes na mesma família, raças diferentes, comportamentos, indivíduos diferentes. E ali eu comecei a questionar mais profundamente a questão individual de cada um. E comecei a desenvolver a comunicação intuitiva, a qual eu já era iniciada, mas nós somos doutrinados, né, a não seguir o não convencional, ou o que não é, entre aspas, comprovado cientificamente. Digo entre aspas porque se você estudar um pouquinho de física quântica, você entende que as ditas comprovações científicas são manipuláveis. Além disso, tem dados insuficientes normalmente e são situações específicas planejadas para um resultado. A questão é que eu vejo essa importância da comunicação intuitiva não somente para os não humanos, para os cães, para os gatos, para os cavalos, mas também para os humanos. Como é que a gente quer entender o que o cachorro, o que o meu gato quer falar para mim? A gente tem curiosidade em saber o que eles pensam, o que eles falam, o que eles acham da gente. Aí entra muito a questão do ego. Nossa, como eu atendi isso nas comunicações. O ego exacerbado, querendo que o animal afague esse ego, enche esse ego, puxe o saco do ego. Mas como a gente vai entender uma espécie totalmente diferente da nossa se a gente não consegue entender nem nós mesmos como indivíduos, muito menos a nossa própria espécie? E quem dirá entender as outras espécies? Essa é a importância da comunicação intuitiva. Quando ela é feita de forma sagrada, a comunicação intuitiva para mim, para a egrégora, é Animal Spirit Healing. Ela é uma ferramenta sagrada. A vida é algo sagrado. O indivíduo é sagrado. Tudo que existe, que tem vida, é sagrado pra gente. Só que normalmente as comunicações intuitivas que nós como egrégora vemos são só, eu não diria charlatanismo, mas são ditas aquilo que querem ouvir. Pode ser um desenvolvimento, né, da comunicação de cada comunicador na hora de passar a informação pro cliente, sabendo puxar o saco do cliente, ao invés de dar a verdade nua e crua, enfeitar um pouquinho com glamour, com brilho, com enfeites. Não estou criticando comunicadores em específico. Não estou criticando comunicadores que são conhecidos por mim. Mas eu conheço muitos comunicadores que fazem isso. E acho que tudo tem o seu propósito, até porque essas pessoas, esses clientes que sintonizam com esses comunicadores, eles não têm maturidade
ainda para lidar com a forma que nós aqui lidamos, com os clientes que chegam aqui pra gente, em busca da comunicação, lidam com essas informações. Mas a questão é que a comunicação intuitiva ela é para tudo. A comunicação intuitiva, apesar de eu ter o autismo, eu ter o TDAH, a comunicação intuitiva para mim ela foi uma bênção para eu desenvolver a minha própria comunicação. E a comunicação ela não é só verbal, ela é também invisível. Dizem que o autista ele não consegue identificar as expressões. Eu realmente tenho dificuldade em identificar expressões, em identificar maldades, em identificar sarcasmo, ironia, enfim, até mesmo de fazer isso. Mas eu consigo perceber muito da comunicação não verbal graças à comunicação intuitiva. E isso é algo que deveria ser ensinado, que deveria ser treinado por todos. Porque quantas vezes uma pessoa que nós amamos está em sofrimento e a gente se limita ao que a terceira dimensão, ao que os ditos com certificados dizem. Quantos realmente se conectam com aquela essência, com aquela alma, com aquele eu superior e questionam o que é realmente necessário, o que é que essa alma está precisando, o que ela, qual que é a missão, o que pode ser feito. Quantos entram em meditação no momento de ver o amado mal, triste, desesperado, se conecta com aquela alma, com aquela essência e questiona o que pode ser feito, o que é necessário. Quantos conseguem deixar o ego de lado e receber essas informações? Porque mesmo nos relatórios que eu fazia, nas comunicações intuitivas, muitos não conseguiam receber. Quem dera estar conectado e receber essas informações com o filtro limpo, sem o ego, sem as crenças. E isso foi um trabalho, e é um trabalho grande para mim, porque no início eu também tive o meu filtro com crenças, meu filtro sujo, influenciando. Mas eu percebo porque esses padrões se repetem na minha vida, na vida de outras pessoas, outros animais, seres de forma geral. Ninguém questiona. E ainda quem dera, não só questionar, mas realmente dar o que precisa, não o que acham que precisam. Respeitar aquele processo. Respeitar o que aquela alma precisa, saber acolher sem ficar falando. Quantos de nós sabemos ouvir? A comunicação intuitiva me ensinou isso, a ouvir o silêncio muitas vezes. O silêncio fala muito mais que as palavras, na maior parte das vezes. A comunicação intuitiva ela é necessária a todos. Ela não é só para matar a curiosidade, para afagar o ego. A comunicação intuitiva ela é para evoluir as nossas comunicações em nossas relações. É para amadurecermos nas nossas relações. Sabermos fazer trocas de informações de forma madura. Aprendendo a ouvir o silêncio, as palavras, as diferentes expressões. Ouvir os guias, os mentores espirituais, a fonte criadora, Deus. A ouvir os próprios pensamentos, as próprias sensações, sentimentos, a comunicação intuitiva, a forma que nós como egrégora fazemos, começa a partir disso, como você quer ouvir o outro se você não se ouve.
você não tem ouvidos para você mesmo, como vai ter ouvido para o outro? Eu acredito que se a gente desenvolvesse mais, a gente não, as pessoas, as demais pessoas, desenvolvessem a comunicação intuitiva não só por curiosidade pelos seus animais ou de forma preventiva com questão de doenças e tudo mais, para entender as doenças, mas de forma geral, para a relação. Eu acho que já seria um bom caminho para não ter tanto sofrimento no mundo. Já seria um bom caminho para amadurecermos, porque nós somos crianças em relações. Nós temos idade de adulto, mas nos comportamos e nos relacionamos como crianças. Um querendo ser maior que o outro, sabendo mais que o outro. Ao invés de agir, tem medo, muitas vezes. A comunicação intuitiva também me ensinou sobre a criança interna. A comunicação intuitiva, ela é um caminho de aprendizagem. Ela não é uma muleta, mas é um caminho para se autotransformar.